Da água pro vinho tem muito vinho, que tem muita água ali, né? Então, quem é da serra ali, quem é mais dessa região do vinícola aí, sabe que tem essa adição de água em alguns produtos, né? E aí, falando em insight, né? Lembrando da Vera Pazini aqui, né? Lá de Passo Fundo. Passo Fundo, para mim, é uma terra muito gratificante, né? Em 2016, em 2015 eu conheci lá em Brasília o professor doutor, agora professor doutor Robert dos Passos, que está lá na Universidade Federal da Amazônia, né? E em 2016 ele me convidou para uma palestra, só que eu cheguei lá, eu fiquei muito surpreso, porque era 160 pessoas, eu era o único palestrante, e aí tinha a coordenadora regional de saúde, a coordenadora de psicologia da UPF, e aí eu disse, puxa vida, e agora? Mas eu já tinha meu roteiro, na época tinha umas 12 páginas, hoje já tem 29, então eu estava preparado até para mais tempo, aquelas 3 horas e meia que foi daquela palestra, que foi muito gratificante, o pessoal gostou, a gente interviu, né, mais ou menos como a gente está fazendo a dinâmica aqui do pessoal falando, né. E aí falar também que está sendo muito bom aqui, né, nesse momento, a gente compartilhar com tantas cidades diferentes, com vários estados diferentes, né, Brasília, também Maceió. E aí eu até vou mostrar para ver que não é mentira. Eu separei aqui, que eu peguei a semana passada. Na Europa, na década de 1960, psiquiatras como o famoso italiano Franco Basaglia questionaram a psiquiatria. Nasce a antipsiquiatria. Mas 20 anos antes, aqui no Brasil, a alagoana, Maceió, né, nossa colega de Maceió, já realizava um tratamento humanizado contra o eletrochoque, lobotomia e confinamento, tendo pano de fundo a arte. Nise foi a única mulher, olha o detalhe, hein? Nise foi a única mulher da turma de 157 homens na Faculdade de Medicina da Bahia em 1926, que ingressou aos 21 anos. Então, assim, para a época, né, imagina aí, na década de 1920, o que foi essa transformação, né? E a gente não pode falar em saúde mental no Brasil e no mundo sem citar a Nise da Silveira, né? Então, assim, nós temos esse maravilhoso filme, né, que a artista interpreta muito bem ela, né, assim, fez um trabalho de preparo muito destacado, né? E aí também falar um pouco das realizações aí, né? Eu sou bipolar, normalmente os psicólogos me questionam por que eu falo que eu sou uma pessoa com um diagnóstico, né? Mas eu entendo que a bipolaridade para mim foi aquela história de pegar o limão e fazer uma limonada, porque assim eu aproveito a parte boa da bipolaridade, né? Sim. Então, assim, eu até esgotei os livros que eu trouxe, foram mais de 30 livros que falam sobre meus sonhos realizados, né? Inclusive, o último foi para a Luciana, que é nossa atual presidente em exercício do CRP, que daí são muitos projetos desde 2007, né? Muitos mesmo, todos eles realizados. Então, em 2007, eu meio que dei uma reviravolta na minha saúde mental, depois de 8 internações em manicômios, né? Somando aí mais de um ano, né? de jogado aí na controle do tempo, que eu não esqueci. Daí eu estava nesse livro eu cito um monte de realizações aí, inclusive várias a nível nacional, como a Renila, movimento estudantil e outras tantas coisas aí. E aí, voltando para o PF, lá que eu acabei esquecendo do insight, né? Do desfecho daquela palestra de 160 pessoas, saiu o tal do TOL, Terapia Ocupacional Literária. Eu até anotei no dia para não esquecer, né? E aí eu até pesquisei o que deu, né? Mas
acredito que foi um insight de minha autoria, tanto é que gerou um livro com esse nome, né? Está publicado, então assim, eu acho que eu fui o padrinho, né? O pai da criança aí. Então, como nosso coordenador de mesa aí falou, em 94 foi o momento inicial da minha literatura, assim, que eu lembre oficialmente, né? Porque eu escrevo desde a minha infância, né? Desde 10, 12 anos que eu lembrava, não aceitava, né? Tantos escritores da literatura brasileira que a gente estuda nas escolas, pega os livros deles, né? E tem tantos livros póstumos, né? Eu disse, não, eu quero ter pelo menos uma meia dúzia de livros publicados, né, e lidos, que eu esteja em vida, né? Porque eu acho um crime, até hoje, muitos leitores, muitos escritores acabam tendo suas melhores obras publicadas apenas de forma póstuma, né? Muitas antologias, muitos textos inéditos após as suas mortes. Então, como eu estava falando para a Luciana, em 94 eu escrevi alguns livros na redação do jornal que eu trabalhava, com 2 cópias apenas, uma para mim e uma para o Destino, que eram algumas pessoas que eu destinava os livros. E era um livro editado, com capa, contracapa, editado as páginas, né, diagramado, tudo, né? Então isso foi o início oficial. E aí a questão, tanto do início do meu contato com o CRPRS, quanto as minhas primeiras palestras aí, ligadas à luta antimanicomial, foi em 2012, lá na Universidade de Caxias do Sul, ali no ladinho, em Caxias, né? Onde eu tive numa palestra dada pelo Conselho Regional de Psicologia e o Diretório Acadêmico de Psicologia da Universidade de Caxias do Sul. E ali no dia 17 de maio, né, véspera do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que era a semana que estava comemorando, e aí no dia seguinte, ou melhor, no dia 19, 2 dias depois, eu conheci a minha Marta, né? E aí foi um caso bastante interessante. Quanto os meus livros também, são mais de 13 mil livros publicados, né? Aliás, mais de 13 mil exemplares de livros distribuídos, mais da metade sobre saúde mental, luta antimanicomial, distribuídos gratuitamente, essa quantidade, né? Acredito que mais de 1.000 já foram distribuídos, vendidos, né? Fora essa quantidade. E como eu estava falando também aqui nos bastidores com a Luciana, já tem mais de 3 mil downloads no meu site dos PDF. E assim, para quem entende um pouquinho, né, o download pode multiplicar pelo menos por 3, porque as pessoas mandam em PDF, por e-mail, por WhatsApp, né? Então, assim, no mínimo, desses 57 livros que eu já publiquei em PDF, já são pelo menos 10 mil circulando aí por aí.